Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar sobre cooperativismo e associativismo. Então, um breve sumário da nossa aula. Nós teremos uma introdução, depois principais semelhanças, principais diferenças entre cooperativismo e associativismo, depois os principais desafios. Aí nós trataremos de um exemplo da cooperativa de Pindorama, e depois a conclusão com um mapa mental. O objetivo geral é compreender as principais semelhanças e diferenças entre cooperativismo e associativismo. Então, aqui o objetivo. Já os objetivos específicos são refletir sobre a importância das cooperativas e associações para o desenvolvimento local e sustentável, conhecer as origens e a relevância do cooperativismo no Brasil e reconhecer os principais desafios do cooperativismo no Brasil. Então, começamos aqui com a introdução, primeiro com uma pergunta, uma indagação aqui. O que move a sociedade? Reflita um pouco aí. É o conflito ou a cooperação? E alguns podem pensar que é o conflito, outros podem pensar que é a cooperação. Vamos pensar primeiro na natureza. Na natureza existe essa situação aqui de predação, né? Uma das relações que existe entre as espécies, que seria uma relação tipicamente de conflito. Ao mesmo tempo que existe a relação de simbiose, que duas espécies se ajudam mutuamente, a relação de cooperação. A gente vê que na natureza isso existe. Lá na vida humana, né, você tem aqui relações de conflito. Tipicamente as pessoas falam de desigualdade social, né, de alguém ali estar explorando o outro, ou algo nesse sentido. Seria esse o conflito principal da sociedade. A cooperação também se fala muito das pessoas se unirem para atingir certos objetivos. Esse é o próprio conceito de organização dentro da administração. Está nesse sentido. Então, as duas coisas acontecem na natureza, na sociedade humana. Então, chegando aí, pensando para vocês. Geralmente, as pessoas pensam que é o conflito. Né? Pensando assim no mercado. O mercado tem uma concorrência muito forte, então as empresas concorrem, as pessoas concorrem também por vagas no mercado de trabalho. Parece que a gente está num capitalismo selvagem, que essa situação predomina aqui, né, de predação. Agora sim, claro que não tem uma resposta para essa pergunta correta, mas eu vou dar aqui a minha opinião. Eu sempre gosto de dar a minha opinião, tá, pessoal? Que é a cooperação. É contra-intuitiva essa opinião. E eu vou tentar justificar o porquê. A cooperação entre empresas e pessoas tem se destacado como um meio capaz de torná-las mais competitivas. Tá? A ideia não é que uma anula a outra, não seriam mutuamente excludentes, mas para você ser competitivo, hoje, seja no mercado, seja, enfim, em várias situações, você precisa cooperar. Tá? Alguns dos objetivos são fortalecer o poder de compras, compartilhar recursos, combinar competências, combinar, dividir ônus para realizar pesquisas tecnológicas, partilhar riscos e custos para explorar novas tecnologias, novas oportunidades, oferecer produtos com qualidade superior diversificada. Isso aqui, a gente está falando no setor empresarial. Tá? Está falando aqui de empresas que se unem hoje em cadeias de suprimentos, em redes, em que uma coopera com a outra para atingir o que a gente chama de melhor valor ao cliente. Então, no setor empresarial, a cooperação já tem se destacado. Tanto é, pessoal, se vocês pensarem nas maiores empresas do mundo, elas são de capital aberto. Ou seja, elas colocam para todo mundo seus principais resultados financeiros, muitas das suas estratégias, elas deixam a mercê. Presta atenção, se fosse a competição, não faz sentido ela divulgar, inclusive, para os concorrentes essas informações valiosas. Porque ela está com uma desvantagem aí. Mas por que as empresas resolvem abrir capital? Elas arrecadam recursos com isso, ao mesmo tempo que elas também divulgam lá para os seus investidores, para os seus clientes, suas políticas. Então elas deixam tudo com um maior nível de transparência em relação às empresas de capital fechado e mesmo assim tem melhores resultados. Se isso não fosse verdade, a maioria das grandes empresas não seriam listadas na Bolsa de Valores. Então, no mundo cooperativista existem a competição, existe a cooperação, mas hoje a cooperação está se destacando, tá, pessoal? Agora tem um problema. Não dá para negar que a finalidade lucrativa das empresas é um empecilho para a cooperação. Então foi a partir dessa ideia que surgiu o nosso tema da aula, o cooperativismo e associativismo.
Então vamos falar aqui propriamente desse assunto. O que é cooperativismo e associativismo? São formas de organização social sem fins lucrativos que buscam a união de indivíduos com interesses comuns para alcançar objetivos coletivos. Então, esse é o conceito de cooperativas e associações. Vou colocar aqui cooperativas e associações, tá? Opa! A origem na Europa, durante a Revolução Industrial. Então, você tinha ali a ascensão do capitalismo e logo lá você tinha o objetivo de oferecer alternativas às formas tradicionais, as novas formas tradicionais de produção e consumo, bem como melhoria de salário e condições dos trabalhos operários. Então você tinha ali a primeira revolução industrial, com o capitalismo nascendo, você tendo condições ainda insalubres na maioria das fábricas, com jornadas de trabalho extenso, um grande bolsão de pobreza nas principais cidades, e aí você buscou essas formas alternativas, que não seria aquela empresa formal, e sim uma cooperação entre pessoas, em trabalhadores, para você ter ali uma forma teoricamente mais justa de você fazer o processo produtivo. Beleza, aqui o contexto brasileiro então, né? Isso a gente viu que surgiu na Europa. E agora, como é que isso é trazido para o Brasil? Em 1889 aparece o primeiro registro no Brasil, que é a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, Minas Gerais. Só que esse foi o primeiro registro oficial. Você tem ali cooperativas anteriores, mas não oficiais, tá? Você tem registros não oficiais anteriores. Mas esse é o marco aqui para a gente ter a primeira cooperativa no Brasil. Mas a difusão aconteceu na década de 1900, tá aqui, não 1990. 1900. Então teve para diversos ramos de cooperativa. Então, cooperativa de crédito, agronegócio, de vários ramos, principalmente, pessoal, aqui na região sul do país. Então foi lá que se difundiu. Em 1969 nós temos um marco importante, que é a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, que é a entidade privada que representa o setor. Tá? Então, é uma representação aqui no seio privado, não é um organismo estatal. Aí, o que é que essa OCB publica? Todo ano ela faz o Anuário Brasileiro das Cooperativas. E aqui são alguns dados de dezembro de 2021, que é o último anuário publicado, foi publicado em 2022, com dados consolidados em 2021. O que é que a gente tem? 4.888 cooperativas registradas no Brasil, 19 milhões de cooperados, 87% são pessoas físicas e 493 mil são geração de empregos diretos. Então, esses são alguns dados importantes para a gente ver a relevância das cooperativas no Brasil. Então, você tem aqui um número grande de empregos diretos gerados aí pelas cooperativas. Aí, esmiuçando mais esses dados, o que é que eles mostram para a gente? As principais cooperativas são de agronegócio e de crédito. Tem outros setores aqui, consumo, infraestrutura, saúde, são os principais setores. Mas o agronegócio, ele sozinho tem 1.170 cooperativas, é mais do que qualquer um desses outros. Só que, em termos de número de cooperados, o maior número absoluto está com cooperativas de crédito. São 13 milhões aqui. Quase 14 milhões de cooperados em cooperativas de crédito. Enquanto o agronegócio é um pouco mais de 1 milhão. Então, apesar de ter mais cooperativas de agronegócio, em termos de número de cooperados, você tem mais em cooperativas de crédito. E empregados, aí sim você também tem mais no agronegócio aqui, com quase 240 mil empregados. Enquanto que depois vem saúde aqui com um pouco mais da metade disso, né? Pouco mais da metade disso. Então percebam que domina no Brasil cooperativas de agronegócio e de crédito. Agora vamos falar das principais semelhanças entre associações e cooperativas. Assim, a gente traz muito mais dados de cooperativas, que isso tem mais até no sistema de dados bancário, mas as duas coisas são muito associadas. Só que existem semelhanças e existem diferenças. Vamos falar primeiro das semelhanças. A primeira semelhança é o desenvolvimento local. O foco no desenvolvimento local. Porque isso vem
Na economia existe uma disciplina chamada Economia do Desenvolvimento, que você estuda vários modelos de desenvolvimento. E existe o modelo hegemônico, a gente pode dizer dessa forma, ou da economia neoclássica, que ele é baseado em variáveis ditas exógenas, né? PIB, tecnologia externa, enfim, tem vários modelos. O que acontece é um grupo de pesquisadores, como o Barqueiro, entre outros, eles defendem esse desenvolvimento local. Por quê? Nesse sentido, eles argumentam que há uma crise nos modelos de desenvolvimento exógenos. À medida que eles não proporcionam uma igualdade de renda, um desenvolvimento que seria mais justo para todo mundo, e a partir dessa crise é proposto o desenvolvimento endógeno. Um exemplo dessa crise, lá no estado onde eu nasci, o estado do Pará, existe a hidrelétrica de Tucuruí, que é a maior hidrelétrica 100% brasileira aqui do país. Acontece que lá na hidrelétrica de Tucuruí, a localidade, o município de Tucuruí, é um município muito pobre. O linhão lá da hidrelétrica passa por cima das comunidades e não tem energia elétrica lá. Então acaba sendo uma coisa muito ruim, porque assim que a gente até reflete como é que pode. Aqui a gente está gerando tanta energia e nosso povo não está sendo beneficiado nem um pouquinho disso. Tá sendo usado em plantas industriais para produtos que vão para fora. Isso seria o desenvolvimento exógeno. Ele é voltado muito para o mercado exterior, não é voltado para o ambiente local. Então a gente tem que repensar esse modelo para incluir as pessoas, de fato, especialmente da região onde se gera riqueza, seria o desenvolvimento endógeno. E aí você tem vários elementos dentro desse desenvolvimento endógeno, né? Arranjos produtivos locais, que vocês vão ver em outras disciplinas, construção de redes territoriais informais, né? A administração em rede, e outro é o cooperativismo e associativismo, que é dessa aula. Então ele faz parte desse grande pensamento de desenvolvimento que é o endógeno, tá? O segundo é o desenvolvimento sustentável. Além de desenvolvimento local, endógeno, que seriam sinônimos, a gente também tem essa relação do cooperativismo e associativismo com o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, pessoal, é aquele que satisfaz as necessidades das gerações presentes. Vou colocar aqui, das gerações. Sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. É um conceito que surgiu no seio da ONU, no relatório de Brundtland, lá de 1987. Até hoje é o conceito mais difundido, mas antes disso você teve várias discussões globais entre crescimento econômico, lá dos modelos exógenos, e preservação ambiental. Você teve ali a Conferência de Estocolmo em 72, você teve algumas obras importantes, como o Limite para o Crescimento, do Clube de Roma, em 72 também. Antes disso ainda, a Primavera Silenciosa, da Raquel Carson. Tudo isso mostrou o mundo para discutir a questão do crescimento da população, o crescimento do consumismo, o crescimento econômico, se isso de fato trazia benefícios para a sociedade, sobretudo na questão tanto da questão social, geração de pobreza e desigualdade, mas da questão ambiental, a degradação do meio ambiente para as futuras gerações. E aí fez a ONU refletir. Não, tudo bem, a gente precisa crescer, a gente precisa manter nossa comodidade, mas a gente não pode fazer isso a qualquer custo. A gente tem que pensar também e manter ali a nossa floresta, o nosso equilíbrio ecológico para as futuras gerações. E aí tem uma máxima da sustentabilidade que é a seguinte: pensar globalmente e agir localmente. Por quê? A sustentabilidade ela é um grande paradigma, a gente pode dizer assim, global. Tá? A gente está pensando desde o início, quando se pensa nesse tema sustentável, a gente pensa globalmente. Questões globais como mudanças climáticas, a diplomacia ali entre os países. Só que assim, muitas coisas elas dependem muito mais de atitudes locais, até mesmo para se criar ali efeitos em massa. Por exemplo, mudança climática, você pode se adaptar. Globalmente é tanto complicado todos os países reduzir as emissões de CO2, mas cada país pode tentar se adaptar a um novo cenário climático com temperaturas mais extremas. Quando o desenvolvimento sustentável ele é operacionalizado, surge essa ideia de 3 dimensões aqui, do Kington, em 1994, num livro chamado Carne Embaixo com Garfo e Faca. Ele dá a ideia para a gente que o desenvolvimento sustentável ele é a conciliação das variáveis ambientais, sociais e econômicas. Então, essas são as 3 variáveis básicas, está lá no livro do Kington,
Depois, outros autores colocam outras variáveis aí, né? Tem autores que colocam a cultural, a territorial, a política, mas essas três são básicas. Praticamente toda a literatura de sustentabilidade concorda que ambiental, social e econômico são as variáveis fundamentais do desenvolvimento sustentável. E aí, a relação com o desenvolvimento local, com o associativismo, está justamente nessa ideia aqui de pensar globalmente e agir localmente. E aí você tem o mais recente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, preconizados lá em 2005, e tem dois aqui que eu destaco, tá, pessoal? Redução das desigualdades, então o desenvolvimento local ele também tem esse objetivo de você focar no local, em vez de focar no exterior, justamente para trazer um desenvolvimento também para o local. E cidades e comunidades sustentáveis. Cidades e comunidades, a gente está falando de escala geográfica menor, desenvolvimento local, que também se adere à lógica das associações e do cooperativismo. Compreendido aí, então, a relação com o desenvolvimento sustentável, aí vamos falar da uma parte mais prática. Tanto cooperativas como associações são de adesões voluntárias. Até porque o desenvolvimento sustentável ele tem essa pegada de democracia, né? De ser algo mais democrático para todos. Então, a adesão, para você fazer parte de uma cooperação, uma cooperativa, você não é forçado, né? Só se você quiser. Aí tem a gestão democrática, né? Todos participam em igualdade, então a assembleia que existe, que é a reunião de todos os cooperados, ela é soberana, embora você tenha ali um presidente da cooperativa, mas quem tem autoridade máxima é a assembleia. E tem igualdade de votos entre os membros. Isso aqui é diferente, por exemplo, das empresas de capital aberto. Na empresa de capital aberto é assim, os votos, quando você vai para uma assembleia deliberar alguma coisa, o peso dele é proporcional ao percentual de ações. Então, por exemplo, se eu tenho 60% de ações de uma empresa, meu voto tem 60% de peso. E na prática, é o que manda e desmanda. Eu sou acionista majoritário. Aqui não. Aqui eu posso ter 60% das cotas de uma cooperativa e ter mais outras 40 pessoas com 1% cada. Mesmo assim, meu voto vai ter o mesmo peso dela. Isso aí é mais próximo com a nossa democracia, que a gente está habituado na política, né? Que cada voto de uma pessoa vale a mesma coisa, independente de quem é essa pessoa. Você tem a questão da autonomia. Então, tanto cooperativas como associações têm princípios e estatutos próprios que lhe dão essa autonomia, são as leis que regem a cooperativa. Por exemplo, isso não deixa a mercê de que venha um presidente e faça a seu bel prazer tudo que ele queira. Porque não, ele não pode fazer tudo que ele quer, porque ele tem que seguir no mínimo os princípios do estatuto, além de ter o aval da Assembleia. Outras características importantes. Em cooperativas e associações não se usa o termo lucro, mas sim sobra. Então, quando você tem um resultado financeiro positivo, a gente chama de sobra, não lucro. E também elas são isentas de pagar imposto de renda, embora precisam fazer declaração anual, né? São características próprias das cooperativas e associações. Então, vamos falar agora das diferenças entre as duas. A primeira diferença básica é quanto ao objetivo. Enquanto associações têm o objetivo de promoção de assistência social, está mais voltado para essa finalidade, a cooperativa tem um objetivo essencialmente econômico. Daí derivam as outras diferenças, mas só para vocês deixarem isso bem claro na mente de vocês. Associações, finalidade mais social, cooperativa, finalidade mais econômica. O registro. Associações são registradas em cartório, cooperativas são registradas em junta comercial. Faz sentido, tá? As cooperativas vão estar mais próximas de empresas, que são registradas em junta comercial. As associações de outro tipo de entidades que são mais registradas em cartório mesmo, né? A legislação. A associação, ela segue o Código Civil, enquanto que a cooperativa segue a lei própria. Tem lei própria que é a Lei 5.764 de 1971. Número mínimo de membros. Na associação, bastam 2 pessoas. Acaba sendo mais simples a gestão da associação. Então, 2 pessoas já podem formar uma associação. Na cooperativa, não. Você tem que ter no mínimo 20 pessoas para formar a cooperativa. Então, tem essa diferença que é importante. A estrutura contábil. Logicamente, nas associações vão ser mais simples. Então, aqui nessa figura aparece a pessoa fazendo contabilidade com lápis. Tá? Então, será algo mais simples. Na cooperativa é mais complexa. Então, você tem que usar softwares, entre outras coisas. Tá? Essa aqui é uma mera analogia, mas só para falar para vocês que a estrutura contábil da associação é simples e da cooperativa é complexa.
Compreendido, turma? Qualquer dúvida, podem falar. Transações comerciais. Na associação, elas são isentas de impostos, enquanto cooperativas elas pagam impostos em transações comerciais. Nós falamos anteriormente do imposto de renda. É um tipo de imposto. Aqui a gente está falando de imposto sobre transações comerciais. É outro tipo de imposto. Nesse caso, não tem na associação, tem na cooperativa. E aqui as transações comerciais também nas associações são feitas diretamente pelos associados, com o auxílio da associação. Olha só o nosso exemplo. Nós temos a associação, temos um membro e temos uma terceira parte. A transação comercial vai ser entre esse membro e a terceira parte. A associação só vai dar ali assistência para o membro. Na cooperativa, as transações comerciais são feitas pela cooperativa. Olha só o exemplo aqui. O membro faz parte da cooperativa e ela vai lidar com a terceira parte. Ele lida só de forma indireta, colhendo os benefícios ou malefícios dessa cooperativa. Então, dá para perceber bem essa diferença por esse esquema. Beleza, agora vamos falar do patrimônio. Na associação, os associados não são donos do patrimônio. Não são propriamente donos. Né? A associação ela não tem esse viés de que eu sou associado, então eu sou dono. Não. Na cooperativa, os membros, sim, são donos do patrimônio. Então, se assemelha também mais às empresas. Na associação, o patrimônio acumulado pertence à associação e não aos seus associados, já que eles não são donos. Na cooperativa, os cooperados são beneficiários diretos do ganho que o processo por eles organizado proporciona. Então, se o patrimônio está gerando ali sobra, os cooperados eles também passam a ser beneficiários dessas sobras. Então, a associação ela não tem capital social. Então, por conta disso, ela tem maior dificuldade de financiamento também. A cooperativa ela possui capital social, então acaba tendo maior facilidade de financiamento. Quanto aos resultados financeiros, na associação não são divididos entre membros, mas aplicados na própria entidade. Então, você não tem um instrumento que faça pegar o dinheiro da associação e dar diretamente aos associados. Ela dá sim, mas em forma de benefício, não em forma de dinheiro direto. Na cooperativa, pode ser incorporado a cooperativa, pode ser dividido entre os associados ou incorporado ao patrimônio da entidade. Então, pode ser uma coisa ou outra. A sobra ou você aplica na própria cooperativa ou você distribui para os membros. Aqui seria mais parecido com o que acontece nas empresas quanto à distribuição de dividendos. A dissolução. Na associação, o patrimônio é destinado a outra instituição semelhante. Então, acabou a associação. O que acontece? Aquele patrimônio dela vai ser destinado a outra associação na conformidade da lei. Então, da associação para associação. Já a cooperativa, ela vai ter N situações e, no geral, depende do tipo de cooperativa, mas todas elas vão seguir a lei própria das cooperativas, que é a Lei 5.764. Décimo ponto são as cotas-partes. A associação ela não possui cotas-partes, então aquilo que eu falei lá no início, né, o voto está associado com a assembleia. Se bem que nas duas o voto é o mesmo, mas no caso aqui, todo mundo tem como não tem cota-parte, é como se todo mundo tivesse a mesma parcela da associação, embora eles não sejam donos, tá? Só para a gente comparar aqui com cooperativas. Aqui não, membros possuem cotas-partes. Então você pode ter um membro que tem mais cota-parte do que os outros. A única coisa que não pode acontecer é esse membro transferir cotas-partes para terceiro, como acontece nas empresas. Por exemplo, numa empresa, eu tenho aqui, cota-parte seriam as ações, então eu tenho aqui 40% das ações, eu posso pegar 10% e vender. Se ela for negociada em bolsa, se o estatuto da empresa permitir. Na cooperativa eu não posso fazer isso. Tá? Não posso alienar para terceiros. Mas embora eu possa ter uma participação maior do que outras pessoas, por exemplo. Os dirigentes. Na associação não são remunerados pelo exercício da sua função, mas recebem reembolso pelas despesas realizadas no desempenho do cargo, como diárias. Então, dirigentes não remunerados. Na cooperativa, os dirigentes sim são remunerados na forma de prolabore, que é aquilo que os gestores da empresa recebem, que são definidos em Assembleia Geral. Tá? Então, diferença. Dirigente na associação não remunerado, na cooperativa remunerado. Então, essa é a última diferença. Vamos passar agora para os principais desafios para cooperativas. Aqui a gente vai focar nas cooperativas. Tá? Então, olha só. Mas muita coisa vale para a associação também. Porque, por exemplo, esse primeiro desafio, o abandono, acontece nas duas.
Principal causa do abandono nas cooperativas e associações: demora no retorno financeiro. Então, muitas vezes a pessoa entra querendo logo retorno financeiro, só que assim, os cooperados não entendem que se trata de um negócio. O negócio, por definição, ele, na maioria das vezes, né, nem todas, mas na maioria das vezes, quando você começa a empreender, começa a abrir um negócio, você tem que ter a noção de que é para longo prazo. Tá? A definição do que é longo prazo é muito subjetivo, mas espera no mínimo aí 5 anos. As pessoas, quando entram na cooperativa, elas querem retorno de imediato. E não é assim que as coisas funcionam. É um negócio que dá retorno de longo prazo. Então, por conta disso, por não ter logo esse retorno, muita gente abandona. Isso causa uma consequência ainda maior, muitas vezes, que é o fim da cooperativa, quando muita gente começa a abandonar e a cooperativa fica com poucos cooperados e inviável. A adesão por falta de opções. Cooperativismo ele tende a se expandir em momentos de crise econômica e desemprego. Então a pessoa não está conseguindo emprego, não está com problema financeiro e vai para a cooperativa para tentar resolver alguma coisa, para tentar dar alguma coisa certa, porque não tem outra opção. Muitas adesões são reflexos da falta de opção e não da voluntariedade. Embora seja voluntária, a pessoa não é forçada a entrar, ela não entrou porque ela entendeu o que é a cooperativa ou por algo do tipo, eu quero de fato participar da cooperativa. Não, ela disse, vamos ver que bicho vai dar. Meio que sem entender nada e não tem aquela noção de solidariedade, não compreende o que está por trás da cooperativa. Isso acaba sendo um problema porque depois a pessoa não vai entender como funciona a cooperativa. E também não vai ter a solidariedade suficiente para participar das assembleias, entre outras coisas. Falta de educação política e cidadã. Isso aqui é um problema generalizado no país, tá? E por quê? Em nenhuma instância da educação básica ensina de forma efetiva os instrumentos de participação política no Brasil. Então, não se ensina, por exemplo, nem como se elabora um projeto de lei orçamentária. A população brasileira, majoritariamente, não tem noção disso. Você tem esse baixo nível de instrução geral e, sobretudo, baixo nível de instrução política. Então, é comum os associados não comparecerem, os membros aqui, é comum não comparecerem na reunião das cooperativas mais de 20% dos membros. Então, tem muita gente inscrita, mas muita gente não vai para as reuniões. Né? A pessoa não tem esse hábito de participar ativamente da política em geral e da política aplicada ali às cooperações, do próprio exercício da cidadania. Por conta disso, as cooperativas elas têm 3 convocações de assembleias que podem durar um intervalo mínimo, que tem que durar um intervalo mínimo de 1 hora entre elas. Então, está marcado o dia da assembleia lá, está marcado para 8 horas da manhã. Aí, para a assembleia acontecer, tem que ter 1/3 dos membros aqui. Vou colocar membros, tá? Para não confundir com a associação, dos membros. Aí não apareceu ninguém. Deu meia hora, não apareceu ninguém. Aí a assembleia está desconvocada e tem que esperar mais 1 hora. Então, lá para as 9h30, você faz a segunda convocação. Tem que aparecer quantas pessoas? 50% mais 1. Dá mais meia hora, não aparece ninguém. Então, são 10 horas, tem que esperar mais 1 hora. Aí lá para as 11 horas você faz a terceira convocação, tem que ter só 10 membros. Aqui, na maioria das vezes, acaba que é essa terceira convocação que acontece. Então a cooperativa lá tem 200 membros, mas na prática só 10 que estão debatendo e discutindo. Isso acaba sendo um problema muito sério, porque a representatividade, que é aquele cerne da cooperativa, acaba não acontecendo em muitos casos. Agora sim, apesar desses desafios, existem vários casos de sucesso no Brasil. Tá? A gente mostrou problemas que são comuns, mas isso não significa que toda cooperativa tem. Na verdade, você tem exemplos muito grandes de cooperativas que deram certo. E aqui um exemplo é a cooperativa de Pindorama, no Alagoas. Eu vou deixar aqui um link para você assistir um vídeo institucional dessa cooperativa, que é bem interessante, mostra aqui o sucesso que eles tiveram em termos de números, em termos de resultado de planta industrial. Pessoal, aqui o mapa mental dessa nossa aula. Nós falamos da origem das cooperativas, associações, tivemos origem ali no mundo, na Europa, durante a Revolução Industrial do século XIX. No Brasil veio chegar em 1989, primeiro em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, mas depois se difundiu, sobretudo na região sul do Brasil, inicialmente na década de 1900, e depois para todo o país. E aí nós tratamos das bases
das cooperativas, né, que são as semelhanças também entre associações cooperativas. Nós falamos de desenvolvimento local e sustentável, que está na base das duas, aquilo que as duas proporcionam, mas também existem a base do voluntarismo, ou seja, adesão voluntária, autonomia e gestão democrática. Isso faz parte tanto de associações quanto cooperativas. E das cooperativas, particularmente, nós também falamos da importância dela para o Brasil. Nós temos 19 milhões de cooperados hoje no Brasil, de acordo com os últimos dados, e 493 mil empregos. Então, tem uma importância social gigantesca. Nós temos aqui diferenças entre cooperativas e associações. Aqui, a diferença quanto ao objetivo. Associação tem o objetivo de assistência social, cooperativa é objetivo econômico. Registro, associações no cartório, cooperativa na junta comercial. Legislação, associação no Código Civil, cooperativa de acordo com a lei própria, a Lei 5.764 de 71. Número mínimo de membros. Nas associações são 2, as cooperativas são 20. Estrutura contábil. Nas associações é mais simples do que nas cooperativas. Transações comerciais. Nas associações, somente pelos associados. Na cooperativa, somente pela cooperativa. Patrimônio. Na associação, pertence à própria associação. Na cooperativa, pertence aos membros. Resultados financeiros ou sobras. Na associação, não pode ser dividido. Não podem ser divididos. Nas cooperativas, podem sim ser divididos. Dissolução. Na associação, você vai para outra associação. Vou colocar aqui até outra associação, ao invés de instituição. Outra associação. Na cooperativa, vai ser uma lei, vai ser conforme a lei específica, que é essa aqui, 5.764. Cota parte. Na associação não tem, e na cooperativa você tem cotas partes. Dirigente. Na associação eles não são remunerados e nas cooperativas eles sim são remunerados. Aí depois nós falamos dos desafios. Na cooperativa nós temos o desafio, 3 principais desafios, que são abandonos, adesões por falta de opções e falta de educação política dos cooperados, que é algo generalizado na população brasileira. Mas mesmo assim nós temos exemplos de sucesso, como o caso da cooperativa de Pindorama, no estado do Alagoas. Beleza, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.